retomar. Então nós falamos, essa Bíblia aqui não é... Bom, então nós vamos caminhar. Nós temos mais quanto tempo aqui para mim a divisão? 4 tempos. Joia, então beleza, fechou. Vamos continuar então, né? Considerando a respeito então da escatologia em três áreas, em três aspectos, tá? Primeiro, nós vamos ver com relação à situação dos gentios, ou seja, dos governos do mundo do modo geral. Deixa eu tirar casaco. De acordo com a palavra de Deus, como estarão os reinos, né, da terra, tá? Qual será a situação política que na vinda do Senhor Jesus Cristo a terra vai estar vivendo? Então nós vimos, né, que num abrir e piscar de olhos, aquele que há de vir virá, e ele virá para resgatar a sua igreja. Então vamos pensar um pouco em como historicamente isso se estabelece. Ou era aquela do... Então nós vamos ver aqui, né? Já vimos as dispensações, então vamos entrar na questão da escatologia propriamente dita, tá? Bom, vamos abrir em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. E vamos ler aqui então todo o capítulo. Livro de Daniel, no capítulo 2, o sonho, né, daquele rei Nabucodonosor. Que representa a situação política que a terra atravessaria, ou seja, todos os reinos que antecederiam o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, vamos, para encurtar o assunto aqui, vamos procurar espremer para a gente ganhar tempo aqui. Oi? Tá aqui, ó. Então, beleza. Bom, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturos. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas
e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse: Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Então lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um dentre os filhos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu ao rei e disse Daniel, cujo nome era Beltsazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-se pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando,
uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para dominar-se sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado no barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Irmãos, nós estamos lidando aqui com uma situação que não depende da interpretação de homens, porque no mesmo contexto onde é apresentada também a interpretação. É a palavra de Deus interpretando ela mesma, né? É Daniel, bem no momento histórico onde aquilo aconteceu, já dando a interpretação. É a mesma situação que nós temos na parábola, né? Dos solos, que o Senhor Jesus Cristo mesmo explica para os discípulos o que a palavra está dizendo, tá? Pois bem, então não é coisa da cabeça de ninguém, nenhuma interpretação que surgiu de nenhum movimento, da ideia de nenhum homem. É o próprio Deus anunciando claramente para nós como se darão as circunstâncias que antecederão a sua vinda. Isso é muito importante. Bom, a cabeça de ouro representava o reino da Babilônia. E num paralelo, né, num sonho que Daniel teve mais para frente, a mesma Babilônia foi representada por um leão alado. Tá? Babilônia foi então o primeiro reino mundial. Aquele sonho que surgiu onde mesmo? Babilônia, Babel, no coração de Nimrod. Vamos erguer uma sociedade para nossa glória pessoal, para edificar para toda a posteridade o nosso nome,
o sonho da arrogância, do orgulho do homem, agora finalmente foi concretizado na grande Babilônia. Não era à toa que Nabucodonosor se ensoberbeceu a ponto de enlouquecer, porque até ainda nos nossos dias, Babilônia era considerado como um espetáculo arquitetônico, que prefigurava todo o poder e a luxúria e a glória que o homem podia imaginar. De todos estes reinos, ela é representada pelo ouro, porque a sua opulência, os seus requintes de prazeres e de luxo, nunca mais foi alcançado em nenhuma das gerações que vieram depois dela. O luxo extremo e toda a excelência com que eles trabalhavam, as artes, principalmente a arquitetura, os jardins suspensos da Babilônia, que davam para ser vistos a quilômetros de distância, os seus portões pintados com ouro e tintas preciosas, com os seus leões azuis, até hoje são comentados como um verdadeiro tesouro arqueológico. Esse tesouro arqueológico não existe mais. Por quê? Porque um homem chamado Saddam Hussein, quem ouviu falar dele? Ele decidiu, num ponto do seu governo, reedificar essa estrutura, essa cidade da Babilônia, que ficava lá no Iraque. E ele começou a requisitar e levar de volta os tesouros que haviam sido espalhados pelos museus do mundo todo e que faziam parte da Babilônia. Pedaços de parede voltaram para o Iraque, porque ele estava reedificando essa cidade e ele pretendia fazer dela um polo turístico. Ele reconstruiu os tijolos azuis e estava trabalhando e montando parte daquela arquitetura fabulosa, porque ele pretendia fazer de lá o que era já na época o maior parque arqueológico do mundo, atraindo pesquisadores e homens importantes do mundo inteiro para lá. Ele pretendia reedificar a Babilônia e ele mesmo reinar dentro daqueles muros que foram tão importantes um dia. Mas quem lembra da Guerra do Golfo, onde o mundo inteiro assistiu aquele espetáculo parecia videogame, de mísseis que os Estados Unidos lançou ali, aquilo ali varreu todo o sonho do Saddam Hussein e enterrou tudo que restava da Babilônia, que estavam seguros nos museus do mundo inteiro, acabou de ser enterrado e soterrado ali, E a Globo lamentou com profunda dor, os tesouros arqueológicos que estavam sendo destruídos ali. Todo mundo olhou com uma lástima muito grande, mas nessa época cumpriu-se uma profecia do Senhor a respeito da Babilônia, que ela nunca mais seria reedificada. E havia também, para quem ousasse fazer isso, uma pena muito grande. E esse Saddam Hussein teve o seu país invadido pelos Estados Unidos, ele foi capturado dentro de um poço, decapitaram ele e chutaram sua cabeça como se fosse bola de futebol, jogaram futebol com a cabeça dele. Tamanha foi a sua miséria, tamanha foi a sua queda, decaindo da sua loucura. Agora, nós temos que entender isso, irmãos, isso tudo, dentro do quê? Desse quadro
que Deus estabeleceu. Né? Nós vimos que escatologia tem que ser algo que você estuda desde o Gênesis até o Apocalipse, e os nossos dias, né, estão acontecendo fatos e coisas que certamente estão todos ligados e envolvidos no projeto glorioso de Deus. Né? Os homens são arrogantes. Lá no Salmo 2, a palavra de Deus diz: os reis da terra se levantam e tramam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Mas o que diz a palavra? Ri-se aquele que habita nos céus. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Da mesma maneira como Nabucodonosor teve que reconhecer, depois de ter sido grandemente humilhado por Deus, que os céus governam, nenhum dos homens mais importantes do mundo estão alheios ao cumprimento das profecias e aos propósitos que Deus estabeleceu e que se cumprirão para seu louvor, sua honra e sua glória. Donald Trump, né? Um dos homens mais arrogantes e mais, agora, um dos mais poderosos do mundo. E tantos outros estadistas que acham realmente que as coisas são determinadas pelo poder das armas, do dinheiro ou de qualquer força ostensiva que eles possam apresentar. Desconhece que por detrás deles há um poder real que depõe, que acrescenta reis, depõe os reis e faz de acordo com a sua vontade. Isso foi que Daniel disse para Nabucodonosor. Há um Deus que estabelece os reis e ele mesmo tira esses reis. Ele estabeleceu você e um dia você mesmo será tirado e um outro reino vai tomar o lugar do seu. Foi exatamente isso que ele disse. E esse reino veio. A Pérsia conquistou aquela cidade de Babilônia. E diz a história que eles se consideravam uma cidade inexpugnável. Ninguém entra aqui. Enquanto Belsazar mandava trazer os utensílios do templo para servir vinho na sua orgia, os inimigos estavam lá fora e ele zombava dos inimigos. Estamos seguros aqui dentro. Aqui é a grande Babilônia. Ninguém entra aqui. Eles desviaram o curso de um rio. E conta a história que eles entraram por um buraco, uma fresta desse rio seco. E sem dar uma batida sequer nos muros ou na porta de entrada. Tomaram todos de surpresa. Deus fez isso. E a Pérsia passou a ser então o segundo reino mais poderoso da terra, o segundo reino mundial da terra. A ideia que nasceu lá em Babel agora está estabelecida, os homens têm finalmente os seus governos mundiais. O primeiro passou, com toda a sua opulência, poder, luxo e glória. Deu lugar a um inferior. Inferior a quê? Em extensão territorial? Nem tanto. Mas principalmente inferior à opulência, ao luxo. A questão do refinamento da vida, no que diz respeito a gozar dos prazeres, era um reino mais enxuto, onde a vida social, onde o luxo não eram tanto celebrados, como
na Babilônia. Esse reino foi dividido em dois, a Pérsia e a Média Pérsia, né? Num tratado entre dois reis muito poderosos, duas dinastias muito poderosas, né? E eles tomaram então o reino das mãos de Nabucodonosor, coisa que na época de Nabucodonosor ninguém ousaria pensar, e se pensasse ninguém ousaria falar, porque você já pensou, você peitar o Donald Trump hoje, um homem mais poderoso da terra, e falar para ele coisas que ele realmente não gostaria de ouvir a respeito do seu governo? Pois essa foi a tarefa que Daniel cumpriu cabalmente, né, no seu ministério diante do rei Nabucodonosor, né? A Pérsia, então, se estabeleceu lá no sonho de Daniel, a respeito dos animais. Ela é representada pelo urso, né? E teve os seus anos de glória e de apogeu, mas logo surgiu um homem chamado Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar dele? Alexandre o Grande, é um guerreiro, segundo alguns, incomparável, tanto em termos de estratégia, quanto na ferocidade com que atacava os povos e na voz de comando impressionante que tinha no seu exército, né? Ele conquistou, né, uma parte muito grande, né, do mundo. E a Grécia, então, né, e a cultura helênica, ela dominou o mundo por um tempo. Alexandre o Grande morreu, acometido de uma doença, até hoje misteriosa, mas ele morreu muito jovem, no meio das suas conquistas. E esse reino foi dividido em quatro generais, tá? Principais, que guerrearam entre si, brigaram, até que perderam força e poder, e veio depois Roma, representada pelas duas pernas, Roma do Ocidente e Roma do Oriente, e estabeleceu um governo poderoso, mundial, e que, segundo alguns historiadores, mesmo que encoberta por circunstâncias políticas e socioeconômicas que se apresentam nos nossos dias, né, geopolíticas e socioeconômicas, ainda assim permanece. Então, vários historiadores importantes e teólogos, né, têm essa posição de que o governo romano não sumiu por completo, apenas continua ali e paralelo aos assuntos políticos que dizem respeito ao nosso tempo, mas que ressurgirão como governo estabelecido e reconhecido publicamente, né, nos dias do Anticristo, tá certo? Então, o Império Romano sucedeu o Império Grego, e no Império Romano, então, veio o Senhor Jesus Cristo e estabeleceu o reino de Deus, né? E satisfez plenamente a justiça de Deus. Agora, o que é mais impressionante, o que nós devemos destacar a respeito de cada um desses reinos, dentro das nossas considerações aqui, é que cada um deles já passaram. Nós estamos falando de quê? De história. Pode checar
Peguem livros de história, leiam. Você pode visitar as ruínas, mas você vai visitar o quê? As ruínas desses reinos. Babilônia, nós vimos. Saddam Hussein tentou reerguer, não tem mais nem o pó. A cultura persa está espalhada ainda pelo mundo todo, né? E se você visita Istambul e outras partes do mundo, você vai entrar em contato com inúmeros artefatos arqueológicos que mostram essa cultura. A Grécia, os areópagos os salões onde eles se reuniam para falar a respeito da sua cultura, e a própria cultura da Grécia, a mitologia grega, né? Ela está espalhada e está sendo difundida pelo mundo afora ainda hoje. Mas é passado, irmãos. É passado. E no sonho de Daniel, qual é o momento histórico? Essa é uma pergunta agora. Quero que vocês respondam. Qual é o momento histórico onde finalmente o reino de Cristo se estabelecerá? É lá na cabeça? Não. Já passou. É onde? Na Pérsia ali? Na cintura? Não, já passou também. Nas pernas? Não. Nos pés? Ferro e barro. Reinos fracos e fortes, ligados por acordo. Acordo de quê? De livre comércio, de globalização. Nós estamos falando de que época? Hoje. Nós estamos falando dos nossos dias. Roma já passou, todos esses outros já passaram. As circunstâncias políticas que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo são essas. E é exatamente aqui que nós estamos. E esse é exatamente o momento onde nós estamos vivendo. Agora, eu pergunto a vocês, baseado nessa leitura histórica que nós fazemos a respeito do plano divino de Deus através dos séculos, é lícito ou não é? Cabe a nós ou não cabe pregar com a mesma propriedade que os discípulos do Senhor pregaram? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Está próximo ou não está? Está próximo. E não é o movimento tal, o pregador fulano ou beltrano que interpretou alguma coisa. Irmão, é o relato da palavra de Deus dizendo para nós, para nossa geração aqui, que a vinda do Senhor se dará nessa presente circunstância. Nós estamos vivendo a época da graça de Deus. E é claro que nenhum de nós tem condições de estabelecer tempos ou épocas dentro desse momento da graça, onde nós lemos pelo apóstolo Pedro que Deus não retarda a sua vinda, como se algum a considere demorada, mas espera que todos se arrependam. Mas uma coisa é certa: nos nossos dias, nessa época da graça, num abrir e piscar de olhos, indo para o trabalho, talvez deitado na sua cama, no meio de uma discussão com a sua mulher, num abrir e piscar de olhos, aquele que há de vir, virá. Eu sei que ninguém quer que ele venha quando você estiver discutindo com a mulher. Eu não quero, eu espero que ele venha enquanto eu estiver pregando. Na ceia. Na ceia, né? Mas não tem garantia disso, não.
Vou cantar de novo a musiquinha? Pode ser agora. Ou daqui a meia hora. Amanhã talvez. Ou daqui a um mês. O tempo não importa. Nem a hora também. Mas o que importa é que Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Isso. Nós não podemos saber tempos ou épocas. Mas uma coisa é certa. Ele vem na época da graça. Ele levará para si a sua igreja. E a partir desse momento, nós que temos, e nós vamos ver isso no próximo bloco, essa questão de datas e épocas sendo contada com números exatos, até a época da graça. Parou de contar. E de lá até aqui se estenderam 2000 anos e não sabemos até quando, mas uma coisa é certa, o Senhor vai voltar a contar. E quando Ele voltar a contar, restarão só mais 7 anos. 7 anos. Irmãos, não acreditem em tudo que vocês ouvem na TV. Sei que vocês vão ficar chocados com isso, mas vou falar uma verdade aqui. Nem tudo que passa no Fantástico é verdade. Sei que é um choque, Mas essa coisa de dizer, a Terra tem bilhões, trilhões de anos, sabe-se lá quanto tempo. Biblicamente, isso não se estabelece. Homens sérios e que estudam essa questão, da Terra e da idade da Terra, sem levar em conta os devaneios das teorias, e teoria é exatamente isso mesmo, teoria, que são apresentadas como verdades, contrariando o próprio princípio da ciência, verdades absolutas, inquestionáveis, pelo fantástico e por outros meios de mídia. Homens sérios entendem que a idade da Terra não ultrapassa a média de 7 a no máximo 10 mil anos. E a Bíblia relata a maior parte dessas épocas e eras com números claros. Para quem quiser somar e ver, o que Deus está fazendo não é oculto, Ele apresenta de maneira clara e compreensível. Há o esforço de alguns de querer conciliar o que a ciência diz com o que a Bíblia diz, e querer encaixar e dizer que, olha, aqueles dias lá que Deus fala, lá no Gênesis, são eras que vão de milhões de anos, e não sei o que e tal, enfim, nós temos que ficar com a palavra. A Bíblia estabelece que, nós vamos ir mais na frente, que são semanas de anos, e ela fala numa linguagem que dá para você somar e calcular, e quando você olha historicamente o que já foi estabelecido, você vê que é fato.
E ela fala de uma história, então, que não é nem de longe tão velha e antiga como eles dizem. Por que eles falam isso? Para afirmar justamente e dar respaldo para a ideia da história dos análises, né? E nós mencionamos hoje de manhã, quando começamos as nossas considerações aqui. A postura da história hoje é analisar os fatos sem, contudo, chegar a conclusões exatas a respeito de nada. Sem, contudo, afirmar que o homem saiu de algum lugar e que ele está destinado a chegar em algum lugar. Simplesmente, olha, vamos aprender e vamos considerar e vamos filosofar a respeito dos fatos e das circunstâncias, mas isso não significa que nós estejamos caminhando para lugar algum. E para dar respaldo a isso, é que surgem essas teorias de bilhões de anos e milhões de anos, afirmando o quê? A nosso respeito. Olha, sempre estivemos aqui e não precisa se preocupar, os dias que vão passando não estão levando você para a direção de um Deus, a respeito do qual você vai ter que prestar contas da sua vida. Esquece isso. Isso é bobagem. Tudo é matéria, tudo é energia que se transubstancia, mas que continua sempre aqui. É o grande engano que tem servido para tranquilizar muitos corações. E muita gente tem ido para o inferno tranquila e confiada em mentiras. Mas a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz que aquele Deus que não precisa de mãos humanas, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Esse Deus que se manifestou, o Criador de todas as coisas. Paulo pregou num Areópago da grande cultura grega, que no seu tempo estava no seu ainda, na sua glória. Embora o reino romano já tivesse se estabelecido, a Grécia ainda tinha uma influência através da cultura e dos seus sábios, na educação do mundo todo, a cultura helenista ainda vigorava. E Paulo foi chamado para pregar no Areópago, e ele falou a respeito desse Deus Criador, e ele disse a respeito desse Deus Criador, que ele havia determinado um dia onde haveria de julgar todos os povos por meio de um varão que destinou de entre todos, Cristo Jesus, e o glorificou ressuscitando dentre os mortos. Num desses Areópagos, Paulo pregou o Evangelho e anunciou que o homem está caminhando, a humanidade está caminhando sim para um encontro com o seu Criador. E muitos o encontrarão como juiz, que julgará finalmente todas as obras dos homens, segundo o bem ou o mal que tiverem feito. As nações da terra um dia serão colocadas sob os seus pés. Foi estabelecido que o Donald Trump, foi estabelecido que o Putin, foi estabelecido que o Lula, foi estabelecido que todos os governantes da terra, Temer, eles podem driblar a justiça, eles podem se dar bem aqui, eles podem sentar nas suas mesas importantes e se considerarem o centro do mundo. Mas eles têm que lembrar uma coisa que Nabucodonosor, lá na cabeça da estátua, humilhado, teve que estabelecer: os céus é quem governa. Os céus é quem governa. E um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E para esse momento não falta mais absolutamente nada. Tudo é história. E a nossa expectativa da iminente volta de Cristo nunca foi tão justificável
Nunca foi tão justificável. Pelos acontecimentos dos últimos tempos, que podemos ver relatados nas Escrituras, e quando abrimos os jornais e vimos, fazem parte, infelizmente, da nossa história, dos nossos dias. Nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos, diz a palavra. E o Senhor Jesus, Deus disse ao povo de Israel certa vez: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta. Por que ele falou isso? Porque isso era praticamente uma impossibilidade. Naquela época, ele diz: eu jamais me esquecerei de vocês. Mas os tempos passaram, e aqui, nos pés da estátua, moças, cujo egoísmo, cuja a falta de amor pelo seu próprio feto, saem de uma maternidade com o seu nenê no colo e colocam ele numa caçamba de lixo. Eu ouvi de um homem lá, acho que Carapicuíba ou alguma parte de São Paulo lá, que ao ver uma criança chorando na caçamba, ele correu e começou a tomar providências para saber, de quem que era aquela criança e como é que era e tal. Chamou a polícia, chamou todo mundo e, no processo de investigação, ele descobriu que era seu neto. Era seu neto. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Nós ainda nos chocamos com essas coisas. Na internet, você pode pesquisar e você vê na China crianças no esgoto, na sarjeta. As famílias que contrariam o governo e têm mais filhos do que é permitido, pagam impostos caríssimos, recebem represálias. E muitas dessas famílias jogam seus fetos no esgoto. Eu acho que nunca passei uma situação tão difícil como uma vez pregando no Betel, um acampamento de crianças lá em Campinas. E eu comecei a falar a respeito da vinda do Senhor Jesus e eu dei um exemplo seguinte, eu disse: olha, Ele vem porque se a sua mãe falar para você: olha, senta aqui, espera aqui que a mamãe já vem, você pode ter certeza, ela é sua mãe e ela vem. E quando eu falei isso, tinha uma negrinha lá, ela tinha aquela deficiência de lábios palatares, mas cantava que era uma beleza, tinha uma voz fantástica, mesmo com aquela deficiência. Ela estava lá porque uma perua de um projeto da Batista, que sai pelas ruas recrutando crianças abandonadas, ela leva para casas de triagem e depois elas são adotadas por famílias da igreja. Projeto fantástico. Ela foi para lá e aí eu vi que o olho dela brilhou e ela ficou olhando para mim, aquele olho arregalado. E a tia chegou do lado dela e pôs a mão no ombrinho dela, bateu assim, ela encostou, uma lágrima rolou. Eu falei: o que aconteceu? O que eu falei? E aí a tia veio depois e falou: Mário, você não podia ter dado um exemplo pior. Porque a história dessa menina é a seguinte: a mãe dela teve um bebê, um irmãozinho, levou para o barraco, e como ela não queria a criança, ela enfiou um alfinete no umbigo da criança, na frente da menina, e matou a criança.
e enterrou atrás do barraco. Os vizinhos começaram a comentar, porque não viam mais a criança e tal. E o homem com quem ela morava deu um dinheiro para ela e falou: vai embora você com a sua filha, que eu não quero rolo para o meu lado. E ela saiu e foi para a rodoviária, e ela deixou aquela menininha sentada na rodoviária. Ela falou: fica aí, que a mamãe já vem. E foi embora. Essa era a história daquela menina, foi embora. E eu realmente não podia ter dado um exemplo pior. Pelo menos para aquela menina. Porque, mas, quando que você pensa que nós chegamos nesse ponto? Como você pode imaginar que, como seres humanos, nós chegamos nesse ponto? Nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis. Uma das características dos últimos tempos é que o amor se esfriaria de quase todos. Mas, irmãos, esse quase ainda representa uma esperança. Esse quase ainda pode falar de mim, ainda pode falar de você. Para que nós não nos conformemos com este século. Para que, como igreja, nós ainda tenhamos condições de reagir a todo esse nojo. Mas até mesmo quando eu olho para a igreja e eu vejo crentes que gastam mais com o seu cachorro do que com a obra missionária. Quando eu olho para a minha igreja e vejo crentes que são capazes de fazer um pacote de 350, 500 reais por mês, sei lá, de net, disso, daquilo, e para se divertir e navegar na internet, mas não tem o mesmo comprometimento de investir 1/3 sequer disso para sustentar missionários que estão pregando a palavra. Aí fica ruim. Ali, esse quase fica ainda mais estreito. Se nós formos somar o número que nós gastamos conosco mesmo, com sapatos que nós não precisamos, com celular que são descartados ainda em pleno uso, só porque tem um modelito mais bonito que eu quero, e com nosso próprio luxo e nossa própria glória. Se nós formos ver as famílias dos crentes, que não dão conta de educar de maneira amorosa, mas disciplinada os seus filhos na admoestação da palavra. Dos crentes que dizem: ah não, filho é 1 ou 2 no máximo, não quero saber de filho, porque filhos que são bênçãos do Senhor em todo o tempo, em muitos lares de crentes, não são recebidos como bênçãos. Porque na minha ânsia de ganhar dinheiro e de correr atrás da minha profissão e disso e daquilo, filho só vai atrapalhar. Filho só vai impedir eu de ter uma vida mais confortável.
e mais brinquedinhos tecnológicos. Não são possibilidades de homens de Deus que vão se levantar e pregar o Evangelho com poder, não. Porque se eu não tomo conta nem dos meus próprios filhos, se muitos pais e muitas mães dão graças a Deus, porque o governo anunciou que a escola vai ser integral, e eles vão tacar o filho lá para ser educado por homossexual, e por ateu, e por tudo quanto é linha de gente que é contra Deus. Mas dá graças a Deus porque eles vão ficar lá, e aí você pode ter mais tempo para fazer as suas coisas. Se dentro dos próprios crentes nós estamos assim, como é que podemos esperar que os lares dos crentes abriguem aquelas crianças que estão nas ruas, perambulando, cheirando cola, crack, tudo que encontra, simplesmente para poder suportar toda essa miséria? E a boa parte dos crentes, quando vê um pivete, fecha a porta do carro e vai embora. Não tenho prata, nem ouro que eu possa te dar. Não tenho unção de Deus para dizer para você, levanta-te e anda. Não tenho nada. E o que eu tenho é tudo meu. E para os meus filhinhos, e para aqueles que eu abrigo dentro da minha casa. Eu gostaria de olhar para a igreja, com o meu coração cheio de esperança, e dizer que quase todos, é 100% da igreja de Deus, que enquanto estiver nesse mundo, vai ter amor suficiente para ser a solução. Eu amo a igreja. E eu não sou desses que desce o pau na igreja e fala que está tudo errado na igreja. Não, Deus deu a sua vida pela igreja. Há muitos irmãos que eu louvo que estão dando a sua vida pela igreja. Missionários que têm trabalhado e se virado para arrumar dinheiro para poder continuar trabalhando para a igreja. Porque a igreja mesma não os sustenta. E não os sustenta não é porque falta dinheiro. É porque falta amor. Porque falta amor pela obra de Deus. E pelo Deus da obra. E o resto é só consequência. Porque nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos. E eu quero que nós perguntemos nessa tarde: você está incluído nesses quase? Ou você é a exceção?